Espírito à matéria. 1. Síndromes psicopatológicas. A. Indução de campos vibratórios negativos sobre encarnados. Nesses casos, o espírito perturbado atua apenas pela presença, por contiguidade. Pode acontecer que o espírito enfermo seja colocado propositadamente junto ao doente encarnado, por magos negros, com o objetivo de prejudicá-la. Mesmo assim, o fenômeno deve ser catalogado entre os de indução, pois a entidade perturbadora atua tão somente pela proximidade. A vítima, entrando em ressonância vibratória com o doente desencarnado, rebaixa seu padrão vibratório e, em consequência, sofre. 1. Magnetismo, eletromagnetismo e indução espiritual, asterisco. Asterisco, encontramos a denominação indução espiritual, pela primeira vez, na obra Arthur Macena. Nossa definição desse fenômeno se escuda na física. Há certa relação, já de domínio científico, entre magnetismo, eletromagnetismo e fenômenos mentais. Tudo indica que a lei que rege fenômenos materiais se aplica também aos espirituais, variando apenas os parâmetros. Revisitemos, para melhor compreensão, alguns conceitos e postulados da física. Em campo magnético, indução é a grandeza vetorial energética igual à densidade do fluxo de um campo magnético. Em campo eletromagnético, indução é o estabelecimento de uma força eletromotriz num circuito, por efeito de variação de um fluxo magnético que o atravessa. A indutância eletromagnética é fundamental na transformação da energia elétrica em mecânica ou vice-versa, tal como acontece em geradores e motores elétricos. Fórmula: em que igual fluxo magnético T igual variável tempo B igual vetor. Igual derivada em relação ao fluxo dt igual derivada em relação ao tempo. Em campo eletrostático, indução é a distribuição de cargas elétricas num corpo eletricamente neutro, pela influência de campo elétrico externo a este corpo. Chama-se também influência. Quando um sensitivo se arrepia, sentindo a presença, em suas proximidades, de um espírito com frequência vibratória mais ou menos semelhante à que ele possui, estamos em presença de fenômeno igual à indução eletrostática. Esta é a indução espiritual mais comum, principalmente em mulheres. 99. Espírito à matéria. Indução mútua é a indução eletromagnética entre dois circuitos em que circulam correntes variáveis em intensidade e tensão. No campo espiritual, esse fenômeno é bastante frequente, principalmente nos casos de obsessão mútua e nos de parasitismo, simbiose e vampirismo. Espiritual, magnética, eletromagnética ou eletrostática, a indução é sempre uma transferência de energia de um sistema para outro, que tem energia circulante variável. A indução espiritual de desencarnado para encarnado se faz espontaneamente, na maioria das vezes de modo casual, sem premeditação ou maldade alguma. O espírito vê o paciente, sente-lhe a benéfica aura vital que o atrai, porque lhe dá sensação de bem-estar. Encontrando-se enfermo, porém, ou em sofrimento, transmite ao encarnado suas angústias e dores, a ponto de desarmonizá-lo, na medida da intensidade da energia desarmônica de que está carregado e do tempo de atuação. Sobre o encarnado. Em sensitivos sem educação mediúnica, é comum chegarem em casa esgotados, angustiados ou se queixando de profundo mal-estar. Atendendo essas pessoas, para tratamento espiritual, quase sempre se constata a presença de um espírito enfermo, às vezes em intenso sofrimento, que apenas permanece perto, encostado no sensitivo, porque deste recebe certo alívio, uma espécie de calor benéfico que se irradia do corpo vital. Em troca, por ressonância vibratória, o desencarnado causa no encarnado o mal-estar de que este se queixa. O afastamento da entidade espiritual é geralmente fácil, bastando um passe magnético do enfermo. Daí o valor do passe como terapêutica. Mas é preciso que se trate, antes de tudo, o espírito enfermo, projetando sobre de energias vivificantes que devem seu padrão vibratório, para que saia das pesadas faixas de padecimento e doença. Em seguida, deve ser providenciada sua condução a algum lugar de tratamento, no astral. O procedimento é semelhante ao usado no mundo físico quando nos deparamos com um ferido.
Após atendê-lo, será necessário encaminhá-lo a um hospital. 2. É preciso tratar os espíritos. Convém que todos os espíritas, principalmente os que executam trabalhos de caridade, se conscientizem disso. No mundo espiritual tudo acontece e funciona à semelhança do mundo físico. Melhor, nosso mundo é uma pálida realidade do mundo dos espíritos. Assim, devemos ter conhecimento de lugares de tratamento, hospitais do astral para onde possam ser encaminhados espíritos enfermos. E isso, sob comando energético nosso, sem esperar pelo concurso e ajuda de espíritos superiores, que nem sempre estão à nossa disposição. Deve ser evitado o hábito, muito generalizado, de transferir toda a assistência para os espíritos, não importando o que possa acontecer aos desencarnados atendidos. Como se os espíritos socorristas fossem onipresentes e onipotentes. Acreditar que mandar os espíritos sofredores para o espaço resolve brilhantemente o caso é não conhecer o mecanismo do socorro espiritual. Pode até constituir erro grave equivalha. Tratar um doente, no nosso mundo físico, e depois deixá-lo no meio da rua, para que se complete sua recuperação. 3. O perigo da simbiose. De fenômeno simples que é, a indução pode evoluir, contudo, para parasitismo ou simbiose. A escalada depende do grau de invigilância sobre pensamentos e sentimentos menos felizes ou francamente mórbidos, que se ajustem ao estado vibratório da entidade desencarnada, sintonizando-a. Com o tempo, encarnado e desencarnado vibrando na mesma faixa de frequência, se instala, no encarnado, um estado patológico de simbiose psíquica, dependendo também da 100. Espírito à matéria. Desarmonia do corpo astral da entidade, haverá a possibilidade de aparecer e se instalar a mesma enfermidade em idêntica área do corpo. A doença, emergindo agora como física e de cura quase sempre difícil para a medicina, é, no entanto, de etiologia inteiramente espiritual. Apresentação esquemática da síndrome de indução à etiologia. A síndrome é causada por entidade espiritual, que age de modo direto e prejudicial sobre o encarnado, sem ato volitivo, isto é, sem querer, produzindo efeito maléfico apenas pela presença próxima. B. Mecanismos de ação. Atua por ressonância vibratória do paciente com a aura do espírito enfermo. A enfermidade é induzida pela ação desorganizadora das energias do campo mental do espírito sobre o corpo vital, etérico, da criatura encarnada. C. Sintomatologia. Mal-estar ou qualquer doença que provoque dor no corpo astral da entidade passa, por ressonância, para o paciente, causando-lhe desajustes físicos, psíquicos ou ambos. D. Tratamento. Afastamento e tratamento adequado do espírito indutor. Educação mediúnica conveniente do paciente encarnado, se for sensitivo e quiser trabalhar, acompanhada de orientação para desempenho equilibrado da missão mediúnica que lhe for mais conveniente. E. Prognóstico. É dos mais favoráveis. Depende, entretanto, do estado mental do paciente, sua carga kármica negativa e do ambiente em que vive. Caso ilustrativo. Paciente, EL, casada, do lar, 33 anos, católica. Tipo físico, ectoendomórfico. Data do atendimento, junho de 1972. Paciente internada no Hospital Espírita de Porto Alegre com síndrome de esquizofrenia. Apresenta temores exagerados, medo de doenças e da morte, sensação de estar sendo seguida, angústia acentuada, confusão mental e, em consequência, típicas perturbações de conduta. Além do quadro mental, sofre de frequentes crises de disfunção respiratória, seguidas de sinais clínicos de 101. Espírito à matéria. Perturbações circulatórias, com insuficiência cardíaca ao menor esforço, crises de taquicardia, dores precordiais, dispneia, etc. Momentos depois, os sinais desaparecem de forma inexplicável, complicando o diagnóstico. O atendimento é feito à distância, pois IL apresenta grande agitação psicomotora e está fortemente sedada. Desdobrada pela apometria, 2 médios acompanham as equipes astrais e vão até a doente.
Assim que chegam, veem junto dela uma entidade muito agitada e em lastimável estado de sofrimento, tendo desencarnado em idade avançada. Apresenta ainda os clássicos sinais de cardiopatia descompensada, intensa dispneia e dificuldades na fala. Notam que se desloca de maneira muito penosa, pois fora obesa em excesso. Ainda não se deu conta de que desencarnou, pretende continuar dando ordens e gerenciando o lar. Clama que, naquela casa, ninguém mais a obedece e tampouco lhe ministram remédios, como antes faziam. Queixar-se de que tem vivido, de uns tempos para cá, com sua doença crônica progredindo mais e mais, a ponto de lhe limitar todos os movimentos. Trazida ao nosso ambiente de trabalho e incorporada em um médium, a senhora recebe tratamento de urgência e em seguida é levada a ambiente de repouso, no astral. Sob comando, aplicamos-lhe também cargas magnéticas, elevando-lhe o padrão vibratório e projetando-lhe energias vitais. Livramo-la, assim, das faixas vibratórias enfermiças, reflexos do estado que a levará ao desencarne. Mais calma, confiante e segura da melhora recebida, ela concorda em acompanhar os espíritos socorristas que nos assistem. E vai para o HAC, Hospital Amor e Caridade, do Astral, cujos médicos nos dão cobertura espiritual, para tratamento definitivo. A desventurada senhora nos revelou que fora genitora de IL e se sentia ainda responsável pelo bom andamento do lar. E ele confirmou que sua mãe havia desencarnado há 2 anos, por insuficiência cardíaca e com os mesmos sofrimentos com que se manifestara durante a incorporação, sempre fora muito decidida, dominadora, tal qual se mostrará em espírito. Tratada a entidade perturbadora, fazemos o desdobramento apométrico de IL à distância, levando-a para o HAC para tratamento especializado que a tire das pesadas faixas vibratórias do espírito indutor. Discussão: caso de indução espiritual pura. O espírito da mãe é o responsável pela enfermidade da filha. Aproximando-se, a mãe transmite, por ressonância vibratória, angústia e perturbação psíquica. Ao primeiro impacto desarmonizador, a mente da enferma cria formas mentais parasitas, geradas pelo temor ante o fenômeno estranho e repentino. Com o passar do tempo, o desajuste se acentua progressivamente, com agravamento do quadro mórbido e perturbação do equilíbrio psíquico e físico. Estava a um passo da desestruturação completa da personalidade. Resultado: afastada a causa da enfermidade e fechados os chakras, e ele curou-se por completo. Tempo de tratamento: 30 minutos. Número de atendimentos: 1 único. B. Pseudo-obsessão. Este tipo de ação nefasta é mais comum entre encarnados, embora possa haver pseudo-obsessão entre desencarnados e encarnados. Trata-se de ação perturbadora em que o espírito agente. 102. Espírito à matéria. Não deseja, deliberadamente, prejudicar o ser visado. É consequência da ação egoísta de uma criatura que faz de outra o objeto dos seus cuidados e a deseja ardentemente para si própria como propriedade sua. Exige que a outra obedeça cegamente às suas ordens, desejando protegê-la, guiá-la e, com tais coerções, impede-a de se relacionar saudável e normalmente com seus semelhantes. Acreditamos que o fenômeno não deve ser considerado obsessão propriamente dita. O agente não tem intuito de prejudicar o paciente. Acontece que, embora os motivos possam até ser nobres, a atuação resulta prejudicial. Com o tempo, poderá transformar-se em verdadeira obsessão. A pseudo-obsessão é muito comum em pessoas de personalidade forte, egoístas, dominadoras, que, muitas vezes, sujeitam a família à sua vontade tirânica. Ela aparece nas relações de casais, quando um dos cônjuges tenta exercer domínio absoluto sobre o outro. Caso clássico. Por exemplo, é o do ciumento que cerceia de tal modo a liberdade do ser amado que, cego a tudo, termina por prejudicá-lo seriamente. Nesses casos, conforme a intensidade e continuidade do processo, pode-se instalar a obsessão simples, obsessão de encarnado sobre encarnado. C. Obsessão propriamente dita. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Allan Kardec. Obsessão, do late obsessione. Impertinência, perseguição, vexação. Preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito, e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Novo Dicionário, AB de Holanda F. Nossa definição é a ação nefasta e continuada de um espírito sobre outro, independentemente do estado de encarnado ou desencarnado em que se encontrem. A obsessão propriamente dita implica sempre ação consciente e volitiva, com objetivo bem nítido, visando fins e efeitos muito definidos. O obsessor quer e sabe muito bem o que está fazendo. Essa ação premeditada, planejada e posta em execução, por vezes, com esmero e sofisticação, constitui a grande causa das enfermidades psíquicas. Quando a obsessão se processa por imantação mental, a causa está, sempre, em alguma imperfeição moral da vítima, na encarnação presente ou nas anteriores. Imperfeição que permite a ação influenciadora de espíritos malfazejos. 1. A avassaladora importância da obsessão. A obsessão é a enfermidade do século. Tão grande é o número de casos rotulados como disfunção cerebral ou psíquica, nos quais, na verdade, ela está presente, que podemos afirmar, fora as doenças causadas por distúrbios de natureza orgânica, como traumatismo craniano, infecção, arteriosclerose e alguns raros casos de ressonância com o passado desta vida. Todas as enfermidades mentais são de natureza espiritual. 103. Espírito à matéria. Causadora, portanto, da maioria das doenças mentais, a obsessão superlota hospitais psiquiátricos de todo o planeta, onde vem desafiando, há séculos, terapêuticas científicas e brilhantes teorias de pesquisadores materialistas. Nem a penumbra dos gabinetes de psicanálise nem a terapia heróica do eletrochoque ou drogas psicotrópicas seletivas conseguiram resolver satisfatoriamente a patologia mental. Ao contrário, ela cresce nesses nossos dias de desajustes morais de toda a ordem, e uma nefasta nuvem de loucura paira sobre a humanidade em boa parte desvairada, projetando sombra que também é atestado da impotência da ciência no tratamento da alma. O fato demonstra, por outro lado, o clamoroso fracasso das religiões em sua missão de nos religar com nossas origens divinas. Há, sem sombra de dúvida, um notário desconhecimento do homem-espírito, não só por parte de investigadores e cientistas como também de religiosos de todos os credos, desconhecendo ou negando a realidade do espírito desencarnado, o modo como ele continua vivendo, seu habitat. Problemas existenciais e, sobretudo, seu relacionamento com os homens e os desequilíbrios que provocam nestes, não há quem possa formular terapêutica eficaz. Todas as síndromes psicopatológicas descritas pela medicina, sobremaneira restritas, se vistas no contexto da patologia geral, são reais. Mas a etiologia delas, na maioria dos casos, é totalmente diferente da que descrevem os tratados. Disso resulta óbvia a necessidade de um estudo sistemático, aberto e minucioso, deste velho problema médico. Urge, antes de mais nada, abolir preconceitos tanto científicos como religiosos, de modo a tratar os fenômenos de patologia psíquica com uma asséptica objetividade. Racionalmente, sem misticismo, mesmo que se faça necessário admitir, como hipótese de trabalho, premissas e conceitos que tangenciam o campo que se estabeleceu como sendo religioso. 2. Etiologia C. Tratamento. A maioria dos casos dessa síndrome é de desencarnados atuando sobre mortais. A etiologia das obsessões, todavia, é tão complexa quanto profunda, vinculando-se às dolorosas consequências de desvios morais em que encarnado e desencarnado trilharam caminhos da criminalidade franca ou dissimulada, ambos, portanto, devendo contas mais ou menos pesadas por transgressões à grande lei da harmonia cósmica. Passam a se encontrar, por isso, na condição de obsediado e obsessor, desarmonizados, antagônicos, sofrendo mutuamente os campos vibratórios adversos que eles próprios criaram.
No tratamento de qualquer obsessão impõe-se, portanto, como objetivo básico, harmonizar obsessor e obsediado, libertados ambos da situação opressiva. Poderão se dispor e ressarcir o mal praticado, preparando-se, para isso, convenientemente. Visando esta meta, o primeiro e necessário passo no atendimento do enfermo mental. Melhor dizendo, espiritual, será fazer o diagnóstico com a maior precisão possível, como, aliás, em qualquer atendimento médico. Diagnóstico que, atentando às causas, envolverá também a pesquisa e conhecimento da extensão dos danos psíquicos resultantes da ação obsessiva, no que se deve empregar, sempre, atitude e métodos científicos. A maioria das ações perniciosas de espíritos sobre encarnados implica todo um extenso processo a se desenrolar no tempo e no espaço, em que a atuação odiosa e pertinaz, causa da doença, nada mais é do que um contínuo fluxo de cobrança de mútuas dívidas, perpetuando o sofrimento de ambos os envolvidos. Perseguidores de ontem são vítimas hoje, em ajuste de contas interminável, mais trevoso do que dramático. Ambos, algoz e vítima atuais, estão atrasados na evolução espiritual, tendo transgredido a lei da harmonia cósmica e não compreendendo-os. 104. Espírito à matéria. Desígnios da justiça divina avocam a si, nos atos de vingança, poder e responsabilidade que são de Deus. Desse modo, mais e mais os obsessores se desarmonizam, a vítima também, pois tornará a ser o obsessor que já foi, antes, a ponto de se tornarem dementes. É comum ver-se o enfermo mental, encarnado, presa de um vingador, desencarnado, em estado lastimável, tão ou mais doente que sua vítima. Estes laços de imantação pelo ódio se perpetuam, por vezes, pelos séculos afora. 3. Uma doença com raízes na eternidade. O chamado psicopata, como se vê, na realidade é um contínuo espaço temporal. Exemplificamos. Atendendo um doente do Hospital Espírita de Porto Alegre, defrontamo-nos com doloroso caso de obsessão. Vítima e algoz se alternavam na perseguição mútua. Ora um, ora o outro encarnava. E aquele que encarnava sempre passava a sofrer a ação do inimigo que ficará no astral. Para encontrar o fio da meada foi preciso retroceder etapa por etapa a 6 encarnações passadas. Tudo começara na Alta Idade Média, quando um deles havia sido servo da gleba e sofrerá sérios agravos por parte do outro, senhor feudal. Tais contendores somente podem ser separados através da renovação no amor crístico e prática da vivência evangélica pelo enfermo encarnado. Mas de um modo geral isso é muito difícil de acontecer, por razões bastante evidentes. Há, como já dissemos, um formidável desconhecimento do problema e do conjunto de fatos e condições que se equaciona e resulta na encarnação em tal ou qual ambiente, junto a pessoas determinadas, em tal espaço e tal tempo. Poucas são as pessoas, ainda, que conhecem as causas deste tipo de sofrimento e os métodos evangélicos de tratá-lo, únicos, por sinal, de real eficiência para debelar doenças como essas. 4. Obsessão simples e complexa. Para facilitar nossa exposição, dividiremos a obsessão propriamente dita em 2 grandes ramificações, simples e complexas. Entre as simples, distinguiremos 2 subgrupos, monoobsessões e poliobsessões. Obsessão simples. 105. Obsessões propriamente ditas. Simples. Complexas. Monoobsessões. Poliobsessões. Espírito à matéria. A obsessão simples será monoobsessão quando houver um único espírito agindo sobre outro, e poliobsessão se forem vários os obsessores que atuam sobre uma mesma vítima. A obsessão simples se caracteriza por ação maléfica que poderíamos chamar de superficial. O algoz atua através de simples sugestão, não empregando campos de força ou instrumentos mais sofisticados. Trata-se, quase sempre, de espontâneo fruto do ódio. O agente intenta prejudicar a vítima sugestionando-a através de ideias ou imagens. Não usa de maiores recursos para que isso se cristalize. A ação é limitada, em seus efeitos, pela força mental da indução.
Esses obsessores agem com os meios de que dispõem, sem maiores conhecimentos das leis do mundo espiritual, procuram destruir o desafeto com paus, chicotes, cordas e instrumentos semelhantes, envolvem-no em amarras, laços, peias, sudários, etc. As consequências destas agressões têm importância muito relativa, pois dependem das defesas naturais do obsediado. Intensidade das energias empregadas pelos perseguidores e do tempo de atuação. Na poliobsessão, a ação produzida por vários obsessores, que agem quase sempre em grupo e sincronicamente, é mais perigosa, pois há multiplicação de energias maléficas. Caso, no entanto, não se constate a implantação de aparelhos eletrônicos no sistema nervoso da vítima ou o emprego de meios sofisticados de causar danos irremediáveis, a poliobsessão deve ser catalogada entre as do tipo simples. Obsessão complexa. Como obsessão complexa, consideramos todos os casos em que houver ação de magia negra, implantação de aparelhos parasitas, uso de campos de força dissociativos ou magnéticos de ação contínua, provocadores de desarmonias tissulares que dão origem a processos cancerosos. Campos de força permanente podem, também, inibir toda a criatividade das vítimas ou desfazer projetos acalentados com o maior desvelo, principalmente os que geram dinheiro, levando as vítimas ao total empobrecimento. Complexos são igualmente os casos em que técnicos das sombras fixam no obsediado espíritos em sofrimento atroz, visando parasitá-lo ou vampirizá-lo. Vem sendo comum, em nossos atendimentos na Casa do Jardim, nos depararmos com pessoas aprisionadas em campos magnéticos que as envolvem em vibrações de baixíssima frequência. Esses pacientes se queixam de profundo mal-estar e sensação de opressão que, aumentando rápida e progressivamente, os levam a atitudes e ideia fixa de autodestruição tão grande é o desespero que os aflige. A técnica de cercar a vítima com vários tipos de obsessão configura outra característica da obsessão complexa. O enfermo se vê encurralado, indefeso, à mercê de inimigos e predadores desencarnados. Através de planejamento minucioso, plano de urdidura verdadeiramente diabólica, de Estado Maior, executado com rigor militar, os técnicos do mal investigam toda a vida da vítima, descobrem e convocam seus inimigos desencarnados, desde o passado mais remoto, para convidá-los à vingança e destruição de seu desafeto. 5. A magia negra. O pior tipo de obsessão, contudo, por todos os motivos complexa, é sem dúvida o que envolve a superlativamente nefasta magia negra. Ao nos deparamos com tais casos, de antemão sabemos, será necessário ministrar tratamento criterioso, etapa por etapa, para retirar os obsessores, que costumam ser muitos. Procedemos em seguida à desativação dos campos magnéticos que 106. Espírito à matéria. Sem esta providência, ficariam atuando indefinidamente sobre a vítima. Isto é muito importante. Alertamos, a ação magnética só desaparece se desativada por ação externa em relação à pessoa, ou se o enfermo conseguir elevar seu padrão vibratório a um ponto tal que lhe permita livrar-se, por si próprio, da prisão magnética. Os magos das trevas têm atuação bastante conhecida, astuciosa, dissimuladora, diabólica. Com tais criaturas, é preciso usar de técnicas específicas. Profissionais do mal, no qual se especializaram, inteligentes e experimentados. Esses magos fazem com que sejam de todo inoperantes as amorosas conversas de que se valem os trabalhadores em centros kardecistas. E não é para menos. Trata-se de seres que, com frequência, não reencarnam há séculos, quando não, milênios. Receberam avultados poderes magnéticos quando de suas iniciações, em templos do passado, juraram solenemente empregá-los para o bem, mas com o tempo, por imaturidade e complexas circunstâncias, acabaram decaindo. De magos puros, tomaram-se praticantes do mal. Apanhados em armadilhas de paixões sexuais, sede de vingança mesquinha ou cupidez de riqueza e poder, os conhecimentos e poderes adquiridos ficaram todos, assim, a serviço dos desígnios sinistros. A ação tenebrosa deles abarca o mundo dos humanos e também o astral, onde montam bases enormes e muito bem aparelhadas.
Para dominar um mago é preciso despojá-lo de seus poderes. Mas estes só podem ser anulados com a recondução do mago ao passado, projetando-o em outra equação de tempo. Só assim se torna possível desfazer sua iniciação, utilizando, nisso, técnicas adequadas. Uma vez despojados dos poderes iniciáticos, o passo seguinte será a redução de sua potência mental. Se isso não for feito, as chances de dominá-lo serão reduzidíssimas. Para conseguir esta redução usamos várias técnicas de comprovada eficácia, aplicadas de acordo com o poder e conhecimentos do mago. Depois disso, e só depois, chegamos à providência mais importante, abrir a rota da reencarnação para esses espíritos, reencarnação que eles conseguem evitar, usando seu potente magnetismo mental. Encontramos alguns que não reencarnam desde sua última existência na Caldeia, Egito Antigo, e mesmo antes. Embora a mansidão com que esses espíritos às vezes se apresentam, é preciso não se deixar embair pelas aparências, que na verdade escondem a segurança de se saberem poderosos e muito hábeis na prática do mal. Eles costumam resistir não só à dialética evangelizadora como também à ação dos campos magnéticos de contenção que costumamos usar para espíritos comuns. Magos só podem ser vencidos por campos de força especiais, de energia magnética concentrada. Diante das dificuldades, ciladas, camuflagens, despistamentos e ardis com que certamente se há de defrontarem se tratando de magos, aconselhamos aos principiantes a não interferir em casos de magia negra ou naqueles em que o processo obsessivo é comandado por magos das trevas. Para enfrentá-los, o operador deve ter conhecimento e suficiente experiência de técnicas de contenção, além do poder e proteção espiritual bastantes para enfrentá-los. Nunca se poderá esquecer de que, ao longo de séculos, eles vêm se preparando, e muito bem, para neutralizar as ações contra eles e, se possível, revertê-las contra quem tentar neutralizá-los.